aí pessoal, tudo bem? Fox Walker na área, e nesse vídeo eu vou falar de uma edição de uma história de quadrinhos que foi lançada alguns dias atrás, que no caso é The Walking Dead The Alien, que por mais chamativo que esse título seja, não tem nada a ver com alienígenas, com coisas vindas do espaço, não, tem a ver com mortos-vivos, né, no planeta Terra, e parece que o foco não é Estados Unidos. Conseguimos sair do clichê e agora o local de atenção é Barcelona, Espanha. Muito interessante, já começou um ponto legal aí, mas temos um pequeno problema que no caso a edição foi muito, assim, muito rápida. Foi uma coisa muito, como posso dizer, apressada, né, inicialmente falando, né, se você vê a gente pode até se surpreender com os detalhes, mas no prolongamento da própria história a gente vê que foi muito rápido a história, mas vamos nos aprofundar nessa questão. Inicialmente tivemos o surgimento de um personagem que se autodefiniu como protagonista, chamado Jeff, e ele começou a tentar sobreviver. Uma coisa interessante pelo personagem é que pelas roupas que ele usa, né, pelos acessórios e pela postura dele, a gente pode definir ele como um possível vagabundo, né, ele não tá fechado em nenhum padrão da vida. Ele até comentou que nunca se encaixou em nada, que foi pra Espanha tentar se encontrar, né? Uma coisa bem legal, uma coisa bem psicológica mesmo, mas infelizmente não tivemos muito aprofundamento em relação a isso. Aí nesse progresso de sobrevivência, ele acaba encontrando uma pessoa chamada Cláudia, né? Uma mulher usando uma moto, e junto a isso ela parece usar uma armadura medieval, uma lança, né? Uma arma clássica, e é um tanto interessante que, por mais exagerado que seja e necessário, é um tanto engraçado que essa personagem foi uma mistura de tempos, né? No passado tivemos armaduras medievais e no presente temos essa questão de modernidade, de veículos. Então essa personagem foi a união dessas duas coisas e foi até uma reflexão da própria realidade, tentando sobreviver de qualquer forma possível contra esse apocalipse. Então essa personagem, por mais interessante que seja, como eu mencionei agora há pouco, eu acho que foi interessante, mas ao mesmo tempo exagerado toda essa postura dela de usar armadura e tal, mas de qualquer forma, ela acaba se unindo com o Jeff e os dois tentam sobreviver. Eles acabam comentando de formas de fuga, né, dizendo que todo mundo tá tentando ir para os Estados Unidos, até mesmo ela disse que mesmo não sendo possível ela quer ir para Ibiza, que é uma ilha lá que ela pode se sentir segura e tal. E assim, no final das contas, eles acabam saindo do apartamento da Cláudia e acabam indo pelo esgoto, né? Um ambiente completamente novo que nunca foi, como posso dizer, usado como local de sobrevivência, né? A edição já se destaca aí, mas acabamos de perceber que a edição foi muito rápida, sacou? Já estamos nessa questão do esgoto, teve a conversa de sobrevivência, teve o início e já estamos no final. Realmente a edição foi muito rápida. E no final das contas eles acabam chegando num pier, né, tentando encontrar um barco, um navio, qualquer coisa que possa servir como meio de transporte. Mas no meio do processo um zumbi acaba aparecendo, a Cláudia cai na água, o Jeff se sacrifica para tentar salvar ela e no final das contas ele acaba tendo a perna mordida, né, o pé. E aí ele acaba sendo transformado no processo. Antes ele acaba fazendo uma revelação muito importante para definir mais sobre o personagem, que é ele contar sobre o irmão dele, né? O irmão dele parece que foi um policial que levou um tiro e entrou em coma. E quem é esse personagem? Um personagem chamado Richie, que ele no caso é Rick. Então já podemos definir o personagem principal tendo uma forte associação familiar com o personagem do The Walking Dead. Logo o Jeff é irmão do Rick Grimes. Até mesmo nos quadrinhos o Rick comenta: eu tenho um irmão chamado Jeff, não sei onde ele tá e tal. Bom, seu irmão tá morto, né? Mas foi interessante ver como é que tá a sobrevivência dos parentes do Rick Grimes. Agora, um ponto negativo é o rápido desenvolvimento da edição. O desenho parece que foi algo feito às pressas, eu não vi muito detalhamento em relação ao mesmo. Eu acho que o desenhista é diferente, eu não sei ao certo, mas dá pra notar uma certa estranheza, dá pra criar uma certa estranheza perante isso. A aventura foi muito rápida e, assim, os pontos bons foram que teve uma mistura de época, né? Foi uma coisa do passado com o futuro em relação a Cláudia, apesar dos personagens não serem tão bem desenvolvidos. Teve uma postura interessante do Jeff tentando sobreviver, apesar dele não se destacar tanto. Eu acho que a Cláudia foi uma personagem muito mais forte e significativa para a história, apesar de ser, umas 20 e poucas páginas ou 30, enfim, não foi muita coisa, eu acho que foi 20 e poucas, nada demais. Mas foi como eu disse, uma edição apressada que acabou sendo finalizada pela morte do Jeff.
Então, The Walking Dead The Alien é uma coisa muito leve, não foi uma coisa muito bem detalhada nem nada do tipo, tivemos apenas 2 personagens e uma história rapidamente feita, então como nota vai ser nota 5. Eu achei que poderia ter sido um pouco mais interessante, mas é isso, né? Se vai ter mais edições em relação a The Alien não sabemos, mas foi uma edição bem curtazinha e eu esperava muito mais, apesar desses pontos positivos que eu mencionei anteriormente. Então, nota 5. Então, se você acha que a nota dele deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, quanto você pode aqui no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, foca, vai partir no próximo vídeo, valeu!